Eu converso com o Dr. Paulo Galete Macanhã, endocrinologista, sobre obesidade. Mas antes confiro uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgiã dentista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. Nós dentistas precisamos também, assim como os médicos, de vários exames complementares para fecharmos um diagnóstico e conduzir o melhor plano de tratamento. Esses exames normalmente são radiografias panorâmicas, são também tomografias e radiografias periapicais. Cada uma é indicada para o melhor caso para se fazer o plano de tratamento. No caso dos implantes dentários, são muito indicadas as tomografias. Para se avaliar a posição e a saúde vital dos dentes do siso, fazemos assim as panorâmicas. E para uma avaliação individual de cada dente, fazemos as radiografias periapicais. Portanto, quando for ao dentista e ele solicitar esses exames, faça-os adequadamente para que seja feita uma consulta perfeita e com plano de tratamento adequado. Se tiver alguma sugestão de tema, mande para nós aqui no programa Arte de Viver, que terei o maior prazer em responder as suas dúvidas. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Até a próxima. Obrigada, doutora Edivânia. Paulo, como é que anda a obesidade aqui no Brasil? Obesidade, assim como na maioria dos países, ela vem aumentando nas últimas décadas. E no Brasil, tem-se dito que agora estacionou um pouquinho, mas realmente quando você vê o gráfico de prevalência de sobrepeso de obesidade no Brasil, nós podemos ver que nós temos já quase 20% da população obesa. Nossa, índice é de muita massa coisa. corporal acima de 30. E em sobrepeso já mais na metade da população. Isso é muita gente, porque se você pensar que você tem 90 e poucos milhões de pessoas acima do peso, o grau de complicações que vão vir, quer dizer, essas doenças todas relacionadas à síndrome metabólica e fora outras, né, doenças, artropatias, doenças, né, como doenças degenerativas, doenças de insuficiência venosa, varizes, doenças psicológicas, dificuldade laboral, né, para atividade física, depressão. Então tem muita doença relacionada à obesidade, câncer está relacionado à obesidade também, né, câncer de mama, câncer de intestino, vários tipos de doenças, outras fora essas metabólicas. Agora, você falou de índice de massa corpórea. Como é que uma pessoa pode saber se ela está em sobrepeso, se ela já é obesa ou se ela está dentro do peso? Como é que uma pessoa sabe isso? O índice ainda mais usado para avaliar se o indivíduo está acima do peso ou não é esse IMC, Índice de Massa Corporal, onde que a conta se faz pegando peso e dividindo pela altura ao quadrado, ou seja, peso dividido pela altura vezes a altura. E aí você tem esse índice. Se o indivíduo adulto, né, tiver esse índice acima de 25 e menor que 30, ele está em sobrepeso. Se for maior que 30, ele está em obesidade. E a obesidade pode ser classificada em vários graus, né? Esse é o jeito mais fácil. Mas tem uma outra dica, que é muito simples, que você pode fazer em casa, que é simplesmente medindo a circunferência abdominal. Então você pega uma fita métrica e mede a nível de umbigo, da cicatriz umbilical, qual que é a sua cintura. Se a sua cintura for mulher acima de 80 e homem acima de 90, e vocês vão ver que muita gente está assim, você já tem algum aumento de peso visceral, que é o peso abdominal, o peso do tronco, que maior tem relação com as doenças. Entendi. E como é que nós podemos prevenir a obesidade? A prevenção é muito difícil, porque a prevenção, ela de uma doença que está ligado a aspectos de modo de vida, né, de estilo de vida, é sempre muito complicado. Você pensa que se você já tem características genéticas, né, ou seja, teus pais, teus parentes têm mais propensão à obesidade e ainda tem essas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, já claro que desde criança deveria ser incentivado a fazer mais atividade física e ter uma dieta balanceada de uma maneira que o seu peso ficasse estável e dentro de índices normais, né? Só que isso significa esses pais que provavelmente têm um estilo de vida alterado estarem trazendo para os seus filhos um estilo de vida que não é o deles.
né? E como fazer isso? Não se faz. Na prática, pouca gente faz, pouca gente consegue mudar, né, o jeito de viver. É fruto de realmente a gente ter uma política de só realmente tratar quando já tem o problema. E não simplesmente prevenir. Porque uma doença silenciosa, doença que não dói, uma doença que não acontece nada, né, no começo, então você não pensa em tratar. Então prevenir seria essencialmente adequar a alimentação para aquela atividade física da pessoa. E em especial, se essa pessoa faz mais atividade física, ela vai estar mais protegida e mais livre até para ter uma alimentação com alguns excessos, não muitos. Né? E a outra coisa, afinal, adoçante artificial, mocinho ou vilão, nessa briga contra a balança? Pois é. Tem estudos recentes que colocaram realmente um certo pânico até no tema, dizendo que o adoçante pode aumentar a incidência de diabetes, né, diabetes tipo 2. Bom, isso se baseia no seguinte: o uso de adoçante artificial pode mudar o tipo de bactérias que habitam a nossa flora intestinal. Tá? E essa mudança influenciar no nosso metabolismo a ponto de aumentar aquela resistência insulínica e de até aumentar o peso e trazer diabetes. Então, é um tema que vem sido falado nos últimos anos, né, em congressos, em relação à influência da microbiota, das bactérias que habitam nossos intestinos, né, do intestino tanto delgado como grosso, e que influenciam no metabolismo. Usar adoçante pode mudar isso daí. Mas aí vem um bom senso, ou seja, se o adoçante ele diminui o número de calorias ingeridas, porque você está trocando o açúcar por ele, e se esse adoçante não for usado em dose excessiva, provavelmente você só vai ter benefício. Né? O problema é, às vezes, o abuso também do uso de adoçante, e aí você poder alterar essa flora intestinal. Nós não temos ainda qual que é o limite de dose de adoçante para ter mais proteção ou menos. Porque muitas pessoas começaram assim, já que aconteceu isso, eu tive pacientes do consultório já voltando a tomar açúcar. Isso é um perigo também, né? E o açúcar, é o que eu falei, se você usa o açúcar, mas você não tem um gasto energético previsto, ou seja, já não tem atividade física, você vai ficar parado, para onde vai esse açúcar? Esse açúcar vai virar gordura, tecido adiposo. O jeito mais fácil da gente engordar é comendo carboidrato. E açúcar é o exemplo clássico de carboidrato. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigado, Até você. Um próximo programa. Muito obrigado, Mônica. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.